Boa tarde, pessoal. Mais uma conversa interessantíssima e essa muito útil para vocês, empresários do nosso setor. Na verdade, empresários de todos os setores. A gente vai conversar aqui agora no Foresp Experience, dentro da Fispal, com a Carol Dacier. A Carol, ela é a sócia-diretora da IVE, uma empresa que há 13 anos é especializada nas questões de saúde mental. E ela vai falar aqui, explicar para vocês tudo, o beabá sobre a NR1, essa normativa que nós todos agora temos que nos adequar a ela. Bem-vinda, Carol, tudo bem? Obrigada, Enio, prazer. É um prazer você estar aqui com a gente. A Carol e a IVE, nós estamos tratando das soluções que a Federação de Hotéis e Restaurantes, que a Foresp está trazendo para o setor. Então, através da nossa parceria, vocês terão as soluções que vocês precisam para atender a NR1 e não estar sujeitos aí às questões de passivos trabalhistas, multas, etc. Mas vamos lá, o que interessa, eu quero ouvir a Carol, porque é ela que manja do assunto. Carol, primeiro, explica um pouquinho para a gente o que é a NR1, o que implica, como funciona, por que nós temos que nos adequar. Faz um panorama geral da NR1 para quem não sabe exatamente do que se trata, sabe que vai ter que se adaptar, mas não sabe ainda o que é e como é. E por que veio, né? Por que veio. Legal. Bom, a NR1 ela vem justamente como uma provocação do governo, né, do Ministério do Trabalho, para incentivar as empresas de qualquer porte, ela é vigente a partir de um CLT, a olharem para o tema saúde mental dos colaboradores, porque de 2023 para 2024 a gente teve um aumento de 64% do afastamento de trabalhadores por qualquer tipo de doença mental no INSS. De 23 para 24? 2023 para 2024. Por que especificamente? Alguma coisa a ver com a pandemia que tinha acabado há pouco tempo? Ainda tem um resquício assim, de pós-pandêmico, que também teve um período na pandemia que a gente não teve a divulgação oficial desses números, teve uma lacuna. Perfeito. Então, quando vem de 23 para 24, deu esse estouro perto de 550 mil pessoas afastadas. Okay. E metade delas, Enio, inválidas, assim, aposentadas por doença questões mental. mentais. Então, o olhar do governo é como eu preciso resolver essa questão né, financeira do INSS. E o governo quer entender se esse gatilho para a doença é a responsabilidade do contratante, do empregador, ou se é alguma outra questão. Porque o fato é que saúde mental é multifatorial. Pois é. Para você ter ideia, hoje o último dado oficial da Organização Mundial da Saúde em Brasil é que a gente tem 10% de pessoas ansiosas no Brasil. É o país mais ansioso do mundo. Mas me diz uma coisa, Carol, eu sou ansioso. Mas eu não sei se eu sou patológico. Eu conheço gente que é mais assim, mais assim. Como é que claro, que tem protocolos em cima disso, mas como é que isso pode ser reconhecido num ambiente de trabalho? Quer dizer, essas nuances, porque para quem é leigo isso parece muito abstrato. Sim, é que esse dado de ansiedade da Organização Mundial da Saúde já é o transtorno de ansiedade que você perde as suas funções do dia a dia. Não é uma ansiedade, porque a ansiedade ela é aceitável. A gente fala na área, eu não sou psicóloga nem psiquiatra, eu sou economista, mas eu empreendo nessa área há mais de 10 anos. Sim. Então, toda a nossa área clínica sempre traz o exemplo de que a ansiedade é boa se ela estiver num nível adequado. Porque ela que faz a gente acordar, ela que a gente faz a gente reagir se tiver perigo. Só que ela não pode passar um nível de adequação, né, da desregulação emocional que vira patológica. Assim como decepções, tristezas não viram uma depressão. Não, uma tristeza um dia, X dias, é normal. O que acontece é que você não pode estar 15 dias, todos os dias seguidos tristes. Perfeito. Então, quando a Organização Mundial da Saúde fala, você tem em Brasil 10% de pessoas ansiosas e quase 5,6% da sua população em depressão, não é que é o empregador que gerou isso. Isso é um dado de sociedade. Então, geral. Veja que geralmente você tem esse mesmo percentual dentro das unidades de trabalho. Porque o ambiente de trabalho reflete a sociedade. Só que o que o governo quer saber é, será que quem está sendo afastado são essas pessoas que estão assim por conta ainda de pandemia, por conta de saúde, por conta de relacionamento, ou será que o ambiente de trabalho é tóxico?
É isso que o governo quer responder, porque aí qual que é o final do dia? Eu sempre acho legal a gente pensar onde está lá a ponta final, para entender como que a ANR está estruturada nas entregas e na exigência. Perfeito. O final do dia é, se a Carol trabalha na empresa e a empresa foi detectada com risco psicossocial alto e a Carol chega com afastamento de saúde mental por doença mental, isso estabelece um nexo causal. E se isso começar a ser frequente, o governo vai começar ali a impactar o fator de assistência previdenciário, as alíquotas que podem ser mexidas por conta disso. Perfeito. O inverso também é verdade. Se a Carol ela chegou com uma depressão, um afastamento, CDF, seja ele qual for, e ela está em um ambiente que o risco psicossocial é baixo, isso não estabelece nexo causal. Então, o governo entende que não é a empresa a responsável por ter engatilhado essa doença. Mas, de qualquer maneira, o prejuízo de um afastamento ou do outro acaba caindo. Acaba caindo na produtividade, mas não daí no ônus financeiro que o governo quer impor para a empresa se ele detectar que ela que causou. Então pode vir aí a NR1 fase 2, é isso? Na verdade, qual que é o final da NR1? Então, pensando em NR1, quais são os entregáveis para que as empresas estejam de acordo? Isso. Primeira parte, entender qual é o nível de risco psicossocial daquele ambiente de trabalho. E aqui é legal, porque a gente está em um segmento que eu detecto um ambiente com muito calor na cozinha, isso é um risco físico. Ou eu detecto que o colaborador tem que entrar dentro de uma câmara fria, então ele tem que colocar o EPI, que é um casaco, né? Agora, o que a gente vai ter que ter dentro dessa documentação também para essas empresas é, além dos riscos físicos, que isso não muda nada, qual é o risco psicossocial? Se ele é médio, alto ou baixo. O que isso significa? Se for um risco baixo, ele não é um ambiente tóxico que pode engatilhar algum tipo de doença mental. Se for um risco alto, ele já é um ambiente que está mais propício a engatilhar essas doenças. Agora, isso pode também ser uma característica não da empresa especificamente, mas sim do setor de atividade ou do tipo de atividade. Com certeza. Com certeza. E aí, como que a gente tem que olhar isso? Esse mapeamento, Enio, ele tem que ser feito uma vez ao ano e tem que entrar na PGR da empresa. Entra na PGR, um mapeamento, uma vez ao ano, mapeamento do ambiente de trabalho. Quando esse mapeamento é feito, o que se está mapeando não é a saúde do Enio ou da Carol, é do ambiente que eles estão inseridos. E isso é feito através de questionários? De um questionário com validação clínica. Então, a normativa diz, você não pode fazer um questionário proprietário. Você tem que aplicar um instrumento com validação clínica. Perfeito. Para que tenha validade. Lógico, avaliação científica. Exato. Lógico. Então, tem alguns disponíveis no mercado. Perfeito. A gente, na IV, por exemplo, usa um que chama HSE, que é um instrumento inglês. Perfeito. De alta capacidade, correto? Isso. E aí aplica esse questionário. Exato, aplica para todo mundo que trabalha no ambiente. Para todo mundo que trabalha naquele ambiente. Isso. E aí, esse questionário vai dar o nível de risco psicossocial. Então, risco médio, alto ou baixo. Claro, tem vários detalhes, né? Ele checa dimensões específicas do trabalho. Mas, enfim, via de regra, né? Em linhas gerais, ele te dá um nível de médio, alto ou baixo. Esse relatório técnico, a empresa precisa subir na PGR dela. E as empresas pequenas às vezes não tem PGR, mas tem o AEP, que é o ergonômico preliminar. Quer dizer, isso para se eu tiver uma microempresa com um CLT, a priori você eu tenho que fazer exatamente a mesma coisa. E aí essa é a primeira parte do NR1, que é assim, entendendo se tem ou não tem nexo causal, né? Só que a segunda parte, que é muitas vezes o que o mercado esquece, até por falta de informação muitas vezes, é que a NR1, quando você faz o mapeamento que vai ali oficial para a sua PGR ou para o seu AEP, ele não é só isso. Você tem que oferecer o cuidado desse colaborador, o cuidado e incentivo para que esse colaborador se cuide, porque o Ministério do Trabalho no guia diz: você mapeia, mas você tem que incentivar o cuidado, você tem que oferecer ferramentas para que ele se cuide, você tem que trazer workshops de psicoeducação
para que ele entenda a importância do cuidado. Então, deixa eu ver se eu estou entendendo. Quer dizer, em toda empresa que tiver pelo menos um colaborador, tem que aplicar um questionário para os colaboradores responderem sobre o ambiente de trabalho. Perfeito. Esse é um questionário clínico, científico, validado, etc. Sim. Ele é capaz de detectar quando, por exemplo, existe alguma pessoa que ou atua de má fé no questionário, ou tem alguma questão específica, pode ser até um problema mental, mas assim, que tem uma questão específica que destoe dos demais. Às vezes você pode ter um ambiente que é cuidado, que o empregador, o empresário tem esse cuidado, mas de repente tem lá uma pessoa de má fé. É capaz de detectar isso? Sim. Essa é uma primeira pergunta que vai surgir aí nos empresários tal. Eles têm muito, assim, o que acontece, esses instrumentos, eles são feitos, para você ter ideia, ele avalia 7 dimensões do trabalho. Tá. Eles fazem 5 perguntas para cada dimensão. Então, as perguntas são feitas de formas muito diversas. É aquela coisa que você acaba repetindo questões de forma diferente e não percebe, mas capta. Capta. Perfeito. Então, o que acontece? Tem isso que diminui muito qualquer pessoa que queira ali, por má fé, responder uma coisa que não é verdade. E também ele é contabilizado pela média. Tá. Então, o que acontece? Imagina uma empresa que tem 15 colaboradores. É a pontuação média das 15 respostas por dimensão avaliada. Aí, uma vez feito, isso vai sair lá uma classificação tipo 1, 2, 3, 4, alto risco? Como é que é? Médio risco. Então, o que acontece? Você tem a pontuação. Tá. Essa pontuação, ela é comparada com o benchmarking. Tá. Para você entender se é médio, alto ou baixo. Perfeito. Quem que é esse benchmark? É o próprio instrumento que diz. Se a pontuação for de tanto a tanto, isso indica baixo risco, ou isso indica médio risco ou alto risco. São essas 3 classificações. E aí, se você tiver baixo, médio ou alto, de qualquer maneira, você tem que aplicar medidas de proteção e de prevenção. Com o colaborador, exatamente. Porque o que a NR1 diz é, independente do seu nível, se for todo mundo verde, isso não te isenta de você oferecer o cuidado. Porque qual é o racional da lei? Primeiro, entender o nexo causal, que é isso que a gente está falando. Tá. Mas eu preciso oferecer o cuidado contínuo justamente para que eu possa agir preventivamente. Tá. E o que é esse cuidado contínuo que eu preciso oferecer? Esse cuidado contínuo, a normativa diz que, se de acordo com o que viu-se no mapeamento, então a empresa precisa pensar em ações para mitigar, especialmente o que for alto risco, claro, que é para reduzir o risco. Okay. Então aí depende bastante. Se você está falando de, o meu vermelho, né, meu alto risco vem em uma dimensão que é liderança, é uma coisa. Numa dimensão que é assédio, é outra coisa. Numa dimensão que é carga horária, eu não dou conta de fazer minhas atividades durante o período de trabalho, é outra coisa. Perfeito. Então isso pode variar. E aí existe uma tabela do que fazer em cada caso, ou isso é aí entra a consultoria especializada para poder definir qual ação para cada caso? Exato. Então, o que daí a gente faz como consultoria especializada é ter um relatório que, além dos níveis de risco, a gente já sabe quais são as ações específicas sugeridas para cada tipo de para cada dimensão avaliada e para cada nível de risco. Além disso, né, então isso você está falando no âmbito populacional. Além disso, a gente traz todo um cuidado por meio da nossa tecnologia do colaborador no nível individual. Porque a NR1 diz, você precisa cuidar desses colaboradores, incentivar que eles se cuidem, que tenham como vocês fazem isso? Então, a gente disponibiliza o aplicativo, né, que se chama IVE. Tá. Dentro do aplicativo, a gente faz o mapeamento O aplicativo, todos os colaboradores acessam o aplicativo. Ele é disponível, né? Então, a empresa que é nossa parceira... O questionário é feito pelo aplicativo? Tudo dentro do mesmo ambiente, justamente até para desonerar esse empregador de ter muitas funções. Perfeito. Então, ele fica ali, o mapeamento fica aberto em um espaço, uma janela de tempo.
o colaborador responde, fechou o questionário, a gente entrega o laudo, o relatório para a empresa, para que a empresa possa subir na PGR, mas o colaborador ele continua ativo no aplicativo. Perfeito. Para quê? Para que a gente mapeie como ele se sente. É sigiloso, né? Você não identifica sempre. Quem é quem, né? A gente não pode, por conta de LGPD e sigilo médico. Perfeito. Então é tudo, eu não sei com quem, eu sei o dado populacional, mas não sei se sabe sou eu ou se é é o fulano. você. Exato. Até para que ele tenha a tranquilidade de responder a maior Então, sinceridade. todos os cuidados preventivos, eles devem ser coletivos. Quer dizer, você não tem nenhum cuidado que seja específico para o fulano tal. Não, ele é sempre no coletivo. Aonde, quando você está falando no ambiente, no nível de empresa, faça tal ação. Isso é sempre no coletivo. A gente nunca vai falar o Enio está com tal questão. Okay. Né? Mas quando a gente está com o Enio dentro do aplicativo, ele colaborador do nosso cliente, perfeito. Aí sim o aplicativo cuida do Enio de uma maneira individualizada. Aí o próprio aplicativo tem um mecanismo de passar informações. De passar práticas, de detectar como é que o colaborador está se sentindo, de oferecer vivências e isso adequadas. Também é sigiloso, quer dizer... Tudo sigiloso, ninguém sabe. Ninguém sabe, quem só sabe é o próprio colaborador que está ali interagindo. Perfeito. A gente tem uma AI para interagir, para fazer um primeiro acolhimento com esse colaborador. E a gente tem um PA 24 horas de telepsicologia se ele tiver qualquer questão emergencial. Tem também um atendimento... Tem um atendimento clínico, porque o que acontece... Emergencial, não é uma terapia... Não é uma terapia recorrente, é um emergencial de... Deu algum surto, deu algum caso agudo. Perfeito. Eu clico nesse botão emergencial e em até 7 minutos vem o psicólogo na tela para fazer o primeiro acolhimento. Ao vivo, não é uma IA. Ao vivo, não. Aí é um pessoa. Psicólogo habilitado. E é muito interessante porque por que a gente trouxe essa ponta de PA 24 horas ali dentro? Além de ser muito assertivo e de dar uma paz para os empregadores, principalmente no que se tange de questões agudas, de risco à vida, enfim, a normativa diz que a empresa deve oferecer um cuidado assistencial psicoterapêutico. Então, quando a gente inclui o PA 24 horas, a gente consegue atender a normativa, deixar o colaborador com acesso 24 horas, 7 dias por semana para o que ele precisar, trazer a tranquilidade para o contratante, para o empregador, e isso a um custo que não onere, porque o que a gente tem que pensar, além de oferecer todo esse cuidado, é fazer isso a um valor que seja adequado para o empregador. E aqui, Enio, o que mais a gente tem olhado é o pequeno e o médio. A gente, como IB, atende grandes empresas há mais de 10 anos. Só que as grandes empresas, então 4, 5, 10 mil vidas, elas pegam o nosso produto, juntam com o produto da própria área médica, que faz o mapeamento, eles conectam serviços e entregam tudo pronto. O pequeno e médio, se a gente fizer isso, a gente... Mas aí, por exemplo, eu tenho um bar, um boteco ou um restaurante por quilo ali na esquina. Eu tenho 10 funcionários ou tenho 5 funcionários. Aí eu tenho que fazer uma ação coletiva lá. Essas ações são muitas, são recorrentes, quer dizer, eu tenho que juntar esses 5 funcionários ou 10 funcionários numa sala e fazer uma hora de palestra ou de meditação. O que é isso? Quando você tem... Eu estou querendo entender da empresa qual é o custo, o que isso vai gerar, o que tem que ser feito. Né? Claro. Não, quando a gente tem imagina que a gente está lá com um bar de 10 colaboradores, a gente fez um mapeamento, a gente detectou quais são os pontos de melhoria. O que a gente vai fazer? A gente vai continuar cuidando desses 10 colaboradores por meio do aplicativo. A gente vai, dentro do próprio aplicativo, disponibilizar treinamentos de saúde emocional. Dentro do próprio aplicativo. Trimestralmente a gente traz conteúdos que são cada vez novos, né? Então cada trimestre fala de um tema dentro do próprio aplicativo. E se, por acaso, a gente tiver alguma questão que seja muito importante nesse mapeamento, do mapeamento de riscos, daí a gente pode fazer alguma ação, mas essa ação pode ser inclusive virtual, você não precisa. Então a gente avalia caso a caso, porque no final do dia, Enio, o que a própria IVE oferece de cuidado para o colaborador já atende a grande maioria
métodos acionáveis que têm que ser feitos quando a gente detecta o risco alto. Então, fazendo isso, a empresa fica protegida contra uma questão trabalhista, por exemplo, ligada a assuntos de saúde mental. Sim, exato. 100% protegida, quer dizer. 100% protegida no que tange o atendimento saúde da norma. mental, claro. Porque esse ponto que você mencionou é um ponto importante, porque a gente pensa em norma, inclusive hoje é o dia que, a priori, a norma começa a ser fiscalizada, né? A norma já está em vigor, mas verdade, a data é hoje, 26 de maio. Isso. Então, a partir de hoje, a priori, os auditores podem começar a fiscalizar. O que a gente entende, principalmente para as pequenas e médias, o risco não deve estar na fiscalização. A gente nunca tem certeza, né? Porque foge do nosso escopo. Mas por que eu digo isso? Porque o lógico é que eles comecem a fiscalizar as empresas que têm um número alto de afastamento por doença mental. Sim. Então, para as pequenas e médias, poxa, eu tenho uma lanchonete de 5 CLTs. Será que vai me fiscalizar? Claro, é difícil. É difícil, mas pode acontecer. Pode acontecer, e se tiver denúncia também. Claro. Mas onde está o maior risco, que aqui é o nosso maior ponto de preocupação? É no passivo trabalhista, porque a rotatividade geralmente é alta, e a gente tem muitos advogados que quando o colaborador ele é desligado, ele já fica sabendo, e já ele cai vai na lá, rede, ele vai atrás desse aquela colaborador. rede de trabalhos do advogado que quer ganhar. Exato, daí ele começa, não, você conseguiu seus direitos, você não conseguiu, olha, agora tem uma questão de NR1. Então a NR1 virou um prato cheio para as questões trabalhistas. Claro. Então o nosso grande olhar é para proteger também esse empregador. E lembrando, Enio, que todo sigilo ele não pode ser quebrado. Mas se o empregador tiver alguma questão trabalhista que for extrajudicial e o juiz pedir, então o Enio está dizendo que ele estava no ambiente A, B, C e D, maltratado, não se sentindo bem. A gente tem todo o histórico. Você tem uma documentação e aí, histórica. Aí judicialmente a gente tem a obrigação de informar para o juiz todo o histórico de acompanhamento desse colaborador. Perfeito. Então a nossa intenção é olhar para os dois lados. Uma proteção, né? Quer dizer, responder essa necessidade social e proteger a empresa. Agora, Carol, né? Ive, a Carol da CIE, tudo isso, toda essa proteção que nós estamos, vou falar aqui da nossa parceria, que nós estamos em parceria para oferecer isso para os sindicatos e para as empresas, já tem valor final? Eu não lembro agora, nós já estamos definidos? A gente não está definido ainda na vírgula, isso está bem próximo. Mas está em casa de quanto? Está na casa de R$300 por mês. Para toda a empresa? Para toda a empresa. Para toda a empresa. Para toda a empresa. Inclusive, a gente está fazendo, Enio, um site só para essa parceria com a Foresp. Só para a Foresp, para atender o setor. Porque vai ter um valor exclusivo, especial para todo o setor. E dentro dessa avaliação, tem alguma tipicidade do setor? Você consegue trabalhar? Porque você avaliar um escritório com 100 pessoas trabalhando, você vai avaliar uma cozinha ou um estoque, ou enfim, né? É diferente, né? Sim. Você tem lá essas diferenciações para poder considerar o que o ambiente realmente gera ou não de risco psicossocial. Exato. E aí o que acontece? A gente começa a ver bastante isso nas dimensões. Então, vou te dar um exemplo. Há pouquíssimo tempo, a gente avaliou uma empresa de vendas. Então, todos os colaboradores, era uma empresa pequena, 20 pessoas, todas elas vendedoras. Só teve uma dimensão que era vermelha, que era a dimensão apoio aos pares, que é referente a eu não consigo contar com meu colega de trabalho. Todo o resto, liderança, intensidade no trabalho, tudo tranquilo. Mas por quê? Porque é um ambiente comercial, que uma pessoa meio que acaba competindo uma concorrência, com outra. Por quê? Porque é o mercado que ela está inserida. Claro. Então a gente vai perceber isso no mapeamento de risco. E vai considerar isso no resultado. Isso é sempre considerado no resultado por conta do segmento. Pois é, tá aí uma explicação, uma aula de NR1 para nós empresários, o que é necessário fazer. A partir de hoje nós estamos sujeitos à fiscalização, as multas podem ser altas, o passivo trabalhista pode ocorrer. Infelizmente não há diferenciação da grande empresa para a pequena empresa. Isso é uma coisa que a gente vem reclamando, vem falando muitas vezes. Há necessidade de uma implantação respeitando as tipologias das empresas. Não houve isso. Quem sabe a gente consegue ainda mudar isso mais para frente. De qualquer maneira, é necessário essa proteção, essa consciência
E está aqui a Carol com a IVE, na parceria com a Foresp, oferecendo isso para vocês a um custo que é muito baixo para poder ter uma manutenção e ter essa segurança e poder dormir tranquilo sabendo que você está fazendo tudo certo e não corre risco. Porque o passivo trabalhista a gente não consegue muito dimensionar, mas a multa da fiscalização, para você ter uma ideia, ela varia de R$2.000 a R$6.000 por colaborador por mês. 2 a 6 mil reais. Imagina você ter uma multa de 6 mil reais por colaborador. O teu colaborador não ganha isso muitas vezes. O nosso colaborador do nosso setor não ganha isso. E você vai ter que pagar isso. E aí é uma empresa de 10 vidas, são 60 mil reais. É astronômico, né? Esse país ele é impressionante nessas questões, mas estamos trabalhando para melhorar isso aos poucos. Vamos lá. E a ideia é que a gente consiga cumprir a normativa e aproveitar e cuidar desse colaborador, porque daí ele com certeza ele vai trazer mais produtividade, ele vai trazer o benefício para o empregador em relação ao bem-estar. E uma melhoria social. Claro, uma melhoria social que faz parte. É isso aí. Mais uma vez, nós aqui preocupados com o assunto, trazendo soluções para vocês. Essa parceria já existe, já está assinada, está sendo agora definidos os últimos detalhes e ela está à sua disposição. Muito obrigado, Carol. Obrigado pelo papo, pela aula aqui. Eu que agradeço. Carol Dacier, da IVE NR1. É isso aí. Muito obrigado. Daqui a pouco tem mais.